Por diversos motivos, inclusive pela facilidade de ter alguém especialista administrando o seu dinheiro, é que os fundos de investimento têm crescido, né? Têm se tornado cada vez mais um produto interessante, né? A indústria de fundos de investimento é talvez o principal motivo agregador de termos a Anbima instituindo certificações como a CPA 10, CPA 20, CEA, porque ela entende que a capacitação, né, a qualificação dos profissionais que vão trabalhar no mercado financeiro pode levar a que eles tenham conclusões óbvias de que fundos de investimento podem gerar mais comissão, podem gerar mais faturamento para as empresas que eles trabalharem, assim sucessivamente, né? Então, fundo de investimento tem sido um assunto muito importante ao longo dos últimos anos. A discussão em torno, né, a transferência, digamos assim, dos fundos de aposentadoria da administração pública, por exemplo, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, para os bancos, né, administrando os fundos de pensão. Imagine, você teria aí um universo de 2, 3 trilhões de reais disponíveis para os bancos para eles ganharem comissão todos os anos. Então este é o assunto mais quente da prova CPA 20, os fundos de investimento. E eles também são um assunto importante para o investidor, porque à parte estes fundos assim que não fazem muito sentido, tipo fundo de renda fixa, fundo de fundo simples, que não faz sentido porque a gente já viu em outros vídeos por aqui que a renda fixa tem muitas opções para quem quer aplicar, né, sem precisar aprender se tornar um especialista em mercado financeiro, você pode aplicar na renda fixa sem problema nenhum. À parte isso, você tem opções, fundos administrados, fundos multimercados, com resultados muito bons, fundos de investimento imobiliário, que não é possível, digamos assim, para a pessoa física ordinária, né, investir em alguns investimentos imobiliários bilionários. Aí você, se tiver cota de um fundo de investimento imobiliário, pode conseguir acessar esses fundos. Então, os fundos de investimento são um assunto interessante, são um assunto quente, são um assunto relevante. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você algumas questões de prova da CPA 20, da prova do exame para a certificação da CPA 20, e a gente vai aproveitar e falar um pouquinho sobre fundos de investimento. Já vou te pedir para se inscrever aqui no canal, marcar o sininho das notificações, deixar ativado o sininho das notificações, assim todas as vezes que eu publicar um vídeo, você vai receber uma mensagem, e isso é muito importante para mim. Você também, por favor, deixa aqui um comentário nesse vídeo, porque ele se torna mais relevante. O YouTube entende que é um vídeo onde as pessoas interagem e tal, e isso acaba me ajudando a chegar em maior público. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos para o nosso simulado. Então a gente já começa aqui com a seguinte questão: cessão, transferência ou negociação no mercado secundário, fora excepcionalidades, são permitidas em cotas de, atenção. Então, como é que funciona o processo de cotização? Quando alguém aplica recursos em um fundo de investimento, o administrador vai emitir as cotas para aquela pessoa que aplicou. E ele vai emitir essas cotas ou com um preço de abertura, quando você tem pouca volatilidade, ou com um preço de fechamento, quando ao final de todos os mercados em que o fundo aplica, faz-se uma avaliação do valor dos ativos do fundo, mais as eventuais rendas que ele obteve ali naquele dia, tal, divide pelo número de cotas, e aí você tem o valor da cota e, portanto, emite para a pessoa que está fazendo a cotização, que está fazendo a aplicação, emite a quantidade de cotas a que ela tem direito. E quando a pessoa faz o resgate, a cotização é feita da mesma maneira. A pessoa solicita o resgate, o gestor vai vender os ativos do fundo, vai identificar, né, se for necessário, se não tiver ali, né, gente aplicando e gente resgatando, se for só uma troca de dinheiro, nem precisa, mas às vezes teve lá mais gente solicitando resgate, então ele vai ao mercado, vende os ativos do fundo, pega esse dinheiro, né, faz os descontos que precisar fazer, imposto inclusive e tal, e paga para o
cotista e encerra as cotas do cotista, né? Então, esta dinâmica de cotização, ela acontece em todos os fundos abertos, independente da classificação. Todos os fundos, quando são abertos, permitem a entrada e o resgate, né? A aplicação e o resgate a qualquer momento, eles são fundos que têm essa dinâmica. Agora, há fundos... Então veja, né, se você, nessa primeira parte, se você quiser saber quantas cotas um fundo tem, você tem que saber quantas cotas um fundo tem num dado momento, dependendo do quanto de cotistas, quantas aplicações e quantos resgates foram feitos naquele momento ali, tudo bem? Por outro lado, há fundos que têm cotas fixas, ele tem uma quantidade específica de cotas. Então a pessoa, quando ela aplica no fundo de investimento, que o fundo emite as cotas, o fundo não deixará, não cessará, não cancelará aquelas cotas, não encerrará as cotas até que ele, fundo, se encerre. A cota fica ativa, porque o fundo tem uma atividade específica. Então, por exemplo, um fundo de ações é um fundo aberto, porque a pessoa, quanto mais pessoas colocarem dinheiro, mais ele vai comprar ações e mais cotas o fundo vai ter. Um fundo de investimento imobiliário é um fundo fechado, digamos que seja um fundo para construir um shopping. Ele capta o recurso, vai lá, pega esse dinheiro, investe no shopping e aí ele tem o shopping, beleza. Dá para a pessoa solicitar o resgate? Ou vende aí 2, 3 lojas e me devolve meu dinheiro? Não dá. O shopping está lá. E a não ser que o fundo venda todo o shopping para alguém, consiga o dinheiro e pague todos os cotistas e aí sim faça o encerramento do fundo, né? Liquide o fundo, a não ser isso, aquelas cotas que foram emitidas inicialmente vão continuar valendo. Sendo assim, como é que uma pessoa que aplica num fundo fechado, se precisar do dinheiro antes, como é que ela pode fazer? Então aí temos o mercado secundário. Aí temos a chance da pessoa ceder as cotas, a titularidade das cotas, fazer a transferência da titularidade para outra pessoa, né? As cotas existem, aquelas mesmas, aquelas escrituradas existem, e eu vou transferir para outra pessoa, e aí ou na bolsa de valores, ou no mercado de balcão organizado, ou não, enfim, eu vou fazer a transferência dessas cotas para outra, eu vou vender no mercado secundário, eu, investidor, vendendo para outro investidor que queira comprar cotas naquele fundo de investimento. Quando é mercado aberto, não é assim que funciona, sou eu comprando cotas do fundo, do administrador do fundo, e sou eu vendendo para o próprio fundo as minhas próprias cotas, né? Então, é uma relação entre o fundo e o cotista. Na hora que eu tenho fundos fechados, aí eu tenho uma relação de negociação entre cotistas, entre investidores. Aí eu tenho o mercado secundário. Então, cessão, transferência, né? Cadê aqui o meu mouse? Cessão, transferência ou negociação no mercado secundário, fora excepcionalidades, são permitidas em fundos fechados. Porque fundos abertos e simples são fundos que você tem aquela negociação das cotas junto ao administrador do fundo, junto ao fundo propriamente dito, e fundos exclusivos são fundos para um único cotista, então não faz nem sentido você imaginar né, transferência, cessão, negociação no mercado secundário. Negociação no mercado secundário só em fundos do tipo fechado. Muito bem, vamos em frente. Para constituição e registro na CVM de um fundo de investimento, o administrador deverá providenciar inscrição do fundo no CNPJ, lâmina de informações essenciais, com certeza absoluta, regulamento do fundo e declaração de que o documento foi elaborado de acordo com a legislação vigente, bem como seus dados de registro em cartório, certeza absoluta, declaração de que firmou o contrato com os prestadores de serviço do fundo e de que estes se encontram à disposição da CVM, certeza absoluta. Tudo isso aqui tem que estar à disposição da CVM para ser feito o registro do fundo lá na Comissão de Valores Imobiliários. Isso é feito de maneira eletrônica, sem nenhum problema, né? Mas o administrador precisa mostrar tudo isso, né? E aqui o CNPJ, ele caracteriza bem, né? Que o fundo
ele é uma personalidade jurídica específica, que não se confunde com administrador, nem com gestor, nem com distribuidor, nem com custodiante, nem com ninguém. É uma personalidade jurídica diferente, né? E é sobre esta personalidade jurídica diferente que pessoas terão partes, né, com as cotas que elas porventura vierem adquirir após o registro, quando o fundo puder captar recursos, né, via cotização. Então, maravilha, aqui não tem erro nenhum. 49. Eu sempre me esqueço aqui nesses vídeos, né? Você está vendo essa nomenclatura, essa numeração, né? 47, 48, 49, é porque tem uma série de vídeos aqui que a gente está fazendo sobre esses simulados, né? E aí a gente tem o encaixe, tem uma playlist, CPA 10, CPA 20 e CE aqui no canal, você pode acompanhar, eu tenho certeza que vai ser bem interessante para ti. Então, é vedado ao administrador do fundo de investimento receber depósito em conta corrente ou contrair ou efetuar empréstimos para o fundo, salvo em modalidade autorizada pela CVM. É verdade, o administrador não pode fazer isso. O administrador também não pode vender cotas à prestação sem prejuízo da integralização a prazo de cotas subscritas ou prometer rendimento predeterminado aos cotistas, isso também não dá, né? Então, receber na própria conta, fazer empréstimo no nome do fundo, vender cotas à prestação, por quê? Porque isso poderia implicar numa transferência de riqueza entre os cotistas, né? Para quem faz o curso lá comigo na Udemy, vai saber que a marcação ao mercado evita transferências de riqueza entre os cotistas, porque os ativos são vendidos pelo seu preço do dia. Então, quando você faz cotas à prestação, você poderia criar uma situação de transferência de riqueza entre os cotistas, mas a integralização pode ser a prestação porque você ainda não fez a aplicação dos ativos, né? Então, todo mundo que aplicar dinheiro antes de eu comprar ativos, o dinheiro está paradinho lá, é o mesmo dinheiro, ele só vai mudar de valor quando eu comprar os ativos, né? Isso que a alternativa 2 está falando. E exercer a função de gestor do fundo ou utilizar recursos do fundo para pagamento de seguro contra perdas financeiras do cotista, exercer a função de gestor do fundo não é vedado ao administrador. O administrador pode fazer isso, tá? Então, essa aqui está errada, né? Porque essa é uma possibilidade que ele tem, então aqui é só a alternativa 1 e 2 estão corretas. Tudo bem? Vamos aqui, 50ª pergunta, né? As assembleias gerais de cotistas podem ocorrer com qualquer fórum, que convocada dentro dos parâmetros exigidos pela CVM, é verdade, né? Então, inclusive, se é convocado lá com antecedência, né, de maneira que todos os cotistas tenham ciência da assembleia, pode acontecer só a assembleia com o administrador e com, sei lá, o distribuidor ou com o gestor, já tá valendo, né? Quando são ordinárias, quando são assembleias, aquelas obrigatórias que tem que acontecer uma vez, pelo menos, a cada exercício comercial do fundo, exercício comercial do fundo, né? Aquelas que acontecem até 120 dias depois do fim do exercício anterior, essas especificamente, as ordinárias, têm o propósito... Opa, cadê? Tem o propósito principal de deliberação sobre as demonstrações contábeis produzidas pelo administrador e auditadas pelo auditor. É verdade, é exatamente isso. Podem ser convocados pelo administrador, gestor, custodiante, cotista ou grupo de cotistas que detenha no mínimo 5% do total de cotas emitidas. Perfeito, né? Exatamente isso aqui, não tem erro. Vamos lá. 51ª, existem fundos de renda fixa com política de investimento em 100% do patrimônio líquido para debêntures incentivadas. Isto quer dizer que? Então, aqui é uma afirmação e a pergunta a seguir vem. Que o gestor deve comprar títulos emitidos por pelo menos 10 instituições financeiras diferentes. A gente já sabe que esta é errada, essa alternativa A, porque instituição financeira não emite debênture, né? Então aqui você precisa ligar os dois conhecimentos, conhecimento sobre debênture e sobre o fundo de investimento. Isso aqui está fora. O administrador deve comprar títulos emitidos por pelo menos 10 instituições financeiras diferentes. Tá fora, né? O administrador não compra, né? Quem compra, quem aplica títulos é o gestor, e aí instituição financeira a gente já tinha falado.
o administrador deve comprar títulos emitidos por pelo menos 10 empresas SA diferentes, o administrador não compra, e agora sim, a alternativa correta, o gestor deve comprar títulos emitidos por pelo menos 10 empresas SA diferentes. E aí, da onde tirou esse 10%, essas 10 empresas? Porque quando a gente vai lá na CVM, né, tem um conjunto de regras, né? A classificação CVM estabelece algumas regras, inclusive quanto à limitação de patrimônio líquido aplicado do fundo. Então tem limite por ativos, né? Então quando o emissor, limite por emissor, quando o emissor é uma empresa SA, por exemplo, o limite máximo por emissor que pode ter de patrimônio líquido no fundo é de 10%. Por quê? Porque se eu comprar mais do que 10% de uma empresa SA para a carteira do fundo, eu posso começar a trazer para o fundo o risco de contraparte, o risco de crédito, e a gente não quer isso, a gente quer diminuir o risco para os cotistas, a gente quer manter a indústria de fundo de investimento saudável. Então, se uma empresa SA quebrar, eu posso ter problema de 10% do patrimônio líquido do fundo, mas é bem melhor ter 10% só do que ter 90% de problema, né, de crédito na carteira do fundo. Então, aqui fica estabelecido por emissor esse limite de 10%. Se for uma instituição financeira, o limite é de 20%. Se for a União Federal, né, o Brasil, aí não tem limite, é 100%. Né? Se for pessoas físicas, é de 5%. Então, esses limites por emissor têm o firme propósito de diminuir o risco de crédito, diminuir o risco de contraparte, e aí nós estamos falando disso aqui. Né? Então, eu já sei que se o fundo de investimento investe 100% do patrimônio líquido em debêntures, ele vai precisar comprar de pelo menos 10 empresas diferentes para ter no máximo 10% do patrimônio líquido em cada uma das empresas, respeitando o limite por emissor. Né? Então, aí quem vai fazer essa compra vai ser o nosso querido gestor. Tudo bem? 52, a última questão aqui, sobre os fundos de investimento. 2 fundos com o mesmo objetivo têm a mesma política de investimento. Falso, né? 2 fundos podem ter objetivos iguais e políticas de investimento diferentes. Nós queremos superar, nosso fundo quer acompanhar o CDI, e para isso nós vamos comprar títulos públicos federais. Nosso fundo quer acompanhar o CDI, para isso nós vamos comprar debêntures. Nosso fundo quer acompanhar o CDI, para isso a gente vai comprar, sei lá, imóveis. Então, peraí, eu tenho objetivos iguais e políticas de investimento diferentes. Então, a primeira está errada. 2, na lâmina de informações essenciais e nas demonstrações de desempenho, encontramos o histórico de 5 anos de rentabilidade do fundo. Opa, verdade. Né? Na gestão ativa, o gestor assume posições de acordo com o seu julgamento, de modo a obter desempenho superior ao benchmark, de acordo com a política de investimento. Perfeito, né? Gestão ativa, eu quero superar o benchmark, eu, gestor ativo, né, quero superar o benchmark porque eu quero ganhar uma participação, uma taxa de performance pela superação do benchmark, que eu vou cobrar a cada 6 meses, sempre com ganhos líquidos, né? Assim, tipo, eu atingi um certo patamar, no outro semestre eu tenho que atingir de novo, e de novo, e de novo. Não é assim, caiu e aí eu supero o benchmark, mas está menor o meu patamar do que antes, e aí eu cobro de novo. Não, é sempre estabelecendo novas linhas d'água, né? Tudo bem? Eu acho que aí ficou bom, né? A gente conseguiu falar bem aqui do assunto de fundos de investimento, mas a gente ainda vai fazer mais um vídeo sobre fundos de investimento, porque é o assunto fundamental lá na tua prova do CPA 20. Eu espero que você tenha gostado. De novo, peço para você se inscrever aqui no canal, deixar uma curtida nesse vídeo, um comentário aqui para mim. A gente se encontra em breve. Tchau!